Medo, ganância. Vem fazer parte do 90% de pessoas que perdem dinheiro no mercado financeiro. Ou você pode assistir esse vídeo e bombar os seus investimentos sem fazer cagada. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Moneyhood. E hoje eu vou falar sobre emoções. São tantas emoções, bicho. Desculpa pessoal, desculpa mesmo. Às vezes se escapam as coisas assim. Se você investe, já investiu ou vai investir, você provavelmente já escutou que o medo e a ganância controlam o mercado financeiro. Isso em boa parte é verdade. Há quem diga, e eu sou uma dessas pessoas, de que controlar as suas emoções na hora de investir é mais importante até mesmo do que saber qual técnica ou qual estratégia de investimento que você vai seguir. Que agir com o coração na hora de investir é um mau negócio, acho que todo mundo já sabe, né? O cara vê o investimento caindo, fica com medo, vende, para daqui 2, 3 dias ele vê o investimento retornar, subir, todo mundo feliz e ele chupando o dedo. Ou o contrário, né? Ele vê todo mundo ganhando, bate aquela ganância gostosa, ele investe no momento onde todo mundo começa a vender e ele perde dinheiro também por conta da ganância. Ganância também muito comum que a gente vê aonde? Nos golpes, né? Nas pirâmides, né? Aquele famoso fazer o dinheirinho rápido que seduz muitas pessoas movidas pela ganância, que fazem com que elas perdam boa parte ou às vezes todo o capital que ela investiu. Mas se por um lado 90% das pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro e boa parte por conta das emoções, isso quer dizer que os outros 10% não sintam nada? Não é bem assim. O medo e a ganância, ela está presente em todos nós. Todas as pessoas que entram no mercado, elas têm uma expectativa de ganhar mais dinheiro, elas são movidas por uma ganância de ter mais e também elas têm medo de perder aquilo que elas vão investir. Então, isso é universal, todo mundo sente. Mas o que faz com que esses 10% sejam capazes de se blindar desses tipos de sentimento na hora de investir, fazendo com que eles tenham mais sucesso que os demais? Existe um grande investidor americano que chama Peter Lynch. Ele foi por muitos anos gestor de um fundo dos mais bem-sucedidos nos Estados Unidos. E ele tem um livro que se chama Bater no Mercado, que inclusive eu recomendo que vocês leiam, um livro bem bacana, que conta justamente o dia a dia dele. Não só como ele escolhia as ações ou as técnicas que ele usava, mas a forma como ele conversava com as pessoas, como ele analisava, né, os clientes, os concorrentes, os amigos de trabalho e os erros que ele cometeu ao longo do caminho. Uma parte interessante do livro é que ele conta que ele e os amigos dele, né, outros gestores de fundo, quando se reuniam ali no cafezinho ou alguma reunião, e aí começava a conversar sobre coisas gerais, né, sobre política, sobre qualquer outra coisa, ele notava que muitas vezes esses gestores, os bem-sucedidos, eles tinham um comportamento onde a percepção pessoal deles não necessariamente influenciava nos investimentos. Por exemplo, ele dizia que era extremamente comum, por exemplo, eles se reunirem e falarem: poxa, esse ano, nossa, o governo fez um monte de cagada, eu acho que ano que vem as coisas vão ficar horríveis, vai estar muito ruim. Só que quando ele analisava a carteira de todas essas pessoas estavam comprando empresas, elas estavam analisando empresas que estavam baratas e acreditando que essas empresas iam crescer. Por quê? Porque independentemente da percepção que eles tinham pessoal, eles tinham um planejamento e uma estratégia de investimento, e quando eles analisavam empresas que caíam dentro daqueles critérios que eles usavam para investir, eles investiam, independentemente se na cabeça deles passava que haveria uma crise ou algo do tipo, porque eles entendiam que eles não tinham bola de cristal, então eles seguiam a estratégia. A mesma coisa ao contrário, às vezes eles se juntavam e falavam: nossa, eu acho que ano que vem vai bater recorde a bolsa, vai tudo decolar. Mas quando eles faziam a análise dentro da estratégia deles, eles viam que eles tinham que sair de algumas posições, eles tinham que vender e faziam exatamente o contrário daquilo que eles conversavam. E muitas pessoas podem pensar, eles faziam isso para tentar um enganar o outro, mas não, porque o próprio Peter Lynch, ele disse: eu mesmo sofria disso. Eu tinha diversas percepções positivas ou negativas com relação ao mercado, mas quando eu olhava as empresas e as analisava, eu fazia exatamente o oposto, porque a análise dos números, a análise ali financeira das empresas me dizia de que o contrário, muito provavelmente, era o que ocorreria.
mesmo que a minha percepção pessoal, né, no caso do Peter Lynch, fosse diferente. Mas como é que a gente, meros mortais, como é que a gente faz para atingir esse nível de discernimento, né? Esse nível de controle emocional? Um bom ponto de partida, eu diria, que é você conhecer a sua capacidade de assumir riscos e a sua tolerância ao risco. Quem já investiu, com certeza já respondeu algum questionário de perfil de investimento, seja da corretora ou seja do banco. É uma obrigação, você tem que preencher lá algumas perguntinhas para que eles tenham isso guardado e eles não possam, então, oferecer para você nada que fuja do seu perfil de investimento. Mas seguramente a maioria das pessoas que respondeu esse questionário nem se lembra que respondeu esse questionário, não lembra o que respondeu e enquanto estava respondendo o questionário dificilmente parou e pensou e analisou com calma. Respondeu a primeira coisa que veio na cabeça meio que sem pensar. E eu sei disso porque o que mais a gente vê são pessoas que se dizem tomadoras de risco, que estão super abertas a tomar risco, mas que no primeiro dia que o investimento fica negativo, ele já liga pra gente e fala que quer vender tudo. Ou seja, não corresponde com aquilo que eles respondem no questionário. Mas o que é a capacidade de tomar risco e a tolerância? Existe alguma diferença? Sim, existe. A capacidade de tomar risco tem a ver com a parte financeira. A sua parte financeira, ela analisa o quanto que você tem disponível para investir, o quanto que você gasta mensalmente, se você tem renda, ou seja, se você tem algum trabalho, ou se você tem apenas as rendas passíveis do seu investimento. Ela analisa qual que é a sua capacidade financeira para que você possa assumir um risco. Uma pessoa, por exemplo, que tenha 50 mil reais no banco, mas ela esteja desempregada e ela tem ali filhos na escola, tem que pagar condomínio, essas coisas, ela não tem capacidade financeira de fazer nenhum tipo de investimento que seja arriscado, porque é todo o dinheiro que ela tem. E esse dinheiro, muito provavelmente, é até insuficiente para gerar rendimentos que ela consiga pagar as próprias contas. Então, arriscar ainda mais desse capital seria um risco de ruína muito grande. Provavelmente, durante esse período, ele precisaria resgatar esse dinheiro. Imagina se ele compra uma ação e essa ação cai muito justo no momento que ele precisa resgatar e ele tivesse que assumir esse prejuízo. Ele pode acabar com todo o capital dele muito mais rápido do que se ele colocasse numa aplicação mais conservadora. Já uma pessoa que trabalhe, que gaste mensalmente menos do que ela ganha e tenha, por exemplo, 500 mil reais no banco, ela tem uma capacidade de assumir riscos muito maior. Ela já tem uma sobra ali todo mês, ainda que falte o trabalho dessa pessoa, ela tem uma boa reserva financeira, que muito provavelmente conseguiria sustentá-la por alguns anos. Então ela tem capacidade de estudar ali uma estratégia de diversificação que inclua também investimentos em renda variável, com maior risco. Mas como eu disse, não para por aí. Uma vez que você analisa a sua capacidade de tomar risco, você tem que analisar a sua tolerância a risco, que vai avaliar os seus conhecimentos com relação ao investimento e principalmente os aspectos psicológicos que envolvem principalmente a volatilidade e a perda de dinheiro. Por exemplo, o que você faria se você investisse e visse que a aplicação caiu X%, não sei, 10, 15%? Você manteria? Você entenderia que é normal por se tratar de um investimento de risco? Você aumentaria, compraria mais? Ou seja, ele vai tentar entender de que forma você lidaria com certas situações de estresse. E a junção dessas duas coisas, capacidade de tomar risco e tolerância ao risco, é o que vai determinar o seu perfil de investidor. Se ele vai ser conservador, se ele vai ser arrojado, se ele vai ser agressivo. E esses diferentes níveis vão dizer para você quais são os tipos de investimentos que você pode se submeter. Se você tem, por exemplo, manter todo o seu investimento em investimentos conservadores, ou se você pode abrir mão da segurança dos investimentos mais conservadores para você ter um potencial de ganho maior assumindo investimentos com um pouco mais de risco. Pessoas com alta capacidade de tomar risco e alta tolerância a risco são muito raras. Aqui no Brasil, obviamente, o mais comum é você ver pessoas que têm baixa capacidade de assumir risco e também tem baixa tolerância ao risco. Não é à toa que a maioria das pessoas, quando consegue juntar alguma coisa, busca poupança ou busca alguma renda fixa, porque ele tem pouco dinheiro e ele tem muito medo de perder dinheiro. Nesse aspecto, eu diria que não é um pensamento errado, afinal de contas, se você não tem capacidade financeira para você assumir mais risco,
É até bom que você tenha um perfil um pouco mais conservador para você não inventar aí de entrar em pirâmide financeira de criptomoeda, entrar no mundo de renda variável quando você ainda não tem essa capacidade. Logo após esse perfil, mais comum são as pessoas que têm baixa capacidade financeira, mas que têm alta tolerância a risco. Isso é uma bomba relógio. São pessoas que têm pouco capital ou que o capital já está comprometido com alguma coisa e ela tem alta dependência desse capital. E em vez de proteger esse capital, essas pessoas elas tomam riscos que elas não poderiam estar tomando. Muito provavelmente essas pessoas vão eventualmente fazer algum investimento que não vai dar certo no momento que elas precisam do capital. E aí começa toda a problemática de você ter que pedir algum empréstimo, de você começar a se endividar, se complicar financeiramente, sendo que você poderia ter uma vida um pouco mais tranquila se você simplesmente deixasse seus investimentos em algo mais conservador. Nem tão problemático assim, mas também bastante comum, são as pessoas que têm uma capacidade de tomar riscos alta, mas têm uma tolerância a risco muito baixa. São pessoas ali de classe média ou pessoas ricas que construíram ali o seu patrimônio, trabalharam bastante. É muito comum serem pessoas que são, digamos, novos classe média ou novos ricos, né? Ou seja, são daquela geração que conseguiram fazer aquela transição de classes, né? Então a pessoa era pobre, passou para a classe média, ou era classe média, passou para a classe mais alta. Então essas pessoas, elas provavelmente trabalharam muito, ganharam muito, ou seja, toda a sua riqueza realmente é ali fruto do seu trabalho. Então na hora de investir, eles são extremamente cautelosos, extremamente cuidadosos com o dinheiro deles. Isso em si não é algo negativo, né? Afinal de contas, se você não sabe investir, não tem conhecimento, é melhor que você seja conservador. Mas não deixa de ser um cenário onde você está perdendo oportunidades. Afinal de contas, se você tem uma alta capacidade de assumir riscos, isso significa que você poderia estar diversificando mais os seus investimentos de forma a aumentar o seu potencial de ganho. Não tem por que você ser muito conservador se uma eventual perda no investimento não vai fazer muita diferença no seu dia a dia, não vai te afetar financeiramente. Então, é bacana que você construa uma estratégia de diversificação que possa explorar potenciais de ganhos maiores, se você tem essa capacidade para assumir mais risco. E um dos pontos principais aqui para você entender a sua capacidade e a sua tolerância, e o ponto importante para você saber a sua capacidade e a sua tolerância, primeiro é para você não assumir riscos maiores do que a sua capacidade, mas também para você dar um primeiro passo em conhecer a si mesmo, entender a forma como você lida com as volatilidades do mercado e como você reagiria eventualmente se houvesse uma perda, uma grande volatilidade, ou se você realmente investisse em algo que desse errado. Lembrando aqui que o fato de você ter uma boa tolerância a risco não faz de você um investidor preparado e blindado psicologicamente, mas é um primeiro passo para você se conhecer, para você entender em que espectro aí de tolerância você se encontra, se você é mais conservador, se você é mais agressivo, porque ambos os lados vão ter os seus benefícios e ambos os lados vão ter os seus problemas. Certa vez uma cliente minha aqui me disse que no banco onde ela fazia investimentos, ela estava muito descontente porque ela achava que a rentabilidade dela estava muito baixa. Ela conversou com o gerente e o gerente fez lá uma análise e sugeriu que ela comprasse ações da Vale. Ela comprou e justamente nesse período que ela comprou, a Vale ela teve uma oscilação e chegou a cair ali em algumas semanas, 2 semanas, algo de 15%. Essa pessoa ela não estava acostumada, ela se desesperou, ela foi lá e vendeu, achava que o gerente dela tinha feito uma má indicação, passou ali uns 2 meses para ela ver que a Vale havia subido 35%. E ela me dizia, não, eu errei, eu fiz errado. Na verdade, não é que ela fez errado. Qual foi o problema aqui? Ela ignorou o perfil de tolerância de risco dela, por conta da ganância, ela querendo ganhar mais, e quando o investimento não deu certo, o medo se ativou dentro dela e ela saiu no momento equivocado que ela não deveria. Mas como adaptar o nosso perfil? Adquirir mais resistência, mais flexibilidade para nos blindar nesses movimentos mais bruscos do mercado. Primeiro, construa uma estratégia de investimento, de preferência baseada nos seus objetivos de vida. Fica mais fácil você conseguir seguir um plano quando ele consiste em mais do que simplesmente juntar dinheiro ou investir. Coloque no papel quais são seus sonhos, quais são seus objetivos, quanto de aporte que você quer fazer e com qual periodicidade que você quer fazer esses aportes, quais são os critérios que você vai utilizar para que você escolha uma ação, escolha um fundo, quais são os seus planos de diversificação,
né, a proporção da sua carteira para cada um dos tipos de ativos que você vai fazer. E caso você não consiga ou não saiba fazer esse tipo de planejamento, aqui na Moneyhood eu ajudo pessoas e famílias a desenvolver esses planos e essas estratégias nos mínimos detalhes, utilizando os seus objetivos e os seus sonhos como rota para que a gente consiga fazer isso, respeitando o seu perfil de investimento e desenvolvendo você para que você se torne um investidor mais independente e mais seguro. E depois de ter um plano, a forma de você conseguir se acostumar com os movimentos do mercado é você começar aos poucos. Busque a ação mais barata e compre um lote. Compre um fundo imobiliário, um criptoativo e observe ele por alguns meses. Incremente aos poucos, ou seja, vá comprando mais aos poucos durante os próximos meses e vá se acostumando com os movimentos. Depois ali de passados 5, 6 meses, observe se você tomou alguma decisão que furou o seu plano. Se aquilo que estava na sua estratégia não foi cumprido em algum momento. Se você não conseguiu cumprir o seu planejamento, se você furou, se você teve algum momento de euforia, de medo, de ganância, de êxtase, que fez com que você não seguisse aquilo que está escrito, pare, procure revisar o seu planejamento e tente se expor menos a essas situações. Talvez isso não seja para você, talvez você tenha que voltar, reiniciar, começar novamente para você entender o que está despertando esse gatinho em você. Caso você não tenha furado o plano, você está seguindo direitinho as oscilações do mercado, embora estejam aí sempre presentes, mas você consegue manter o seu planejamento, continue aumentando a sua posição até você chegar na quantidade ideal, naquela quantidade que você tinha programado. Esse tempo, esses 6 meses, pode parecer bastante, mas no longo prazo isso não é nada. E esse tempo vai te ajudar a você sobreviver a esses solavancos do mercado sem comprometer o seu capital. Com o tempo que fazia sentido só na teoria para você, vai começar a fazer sentido na prática também. E você vai aprender a lidar melhor com os ganhos e se sentir mais protegidas em momentos de baixa do mercado. E se você está buscando fazer um planejamento desses com um profissional, montar uma carteira ajustada aos seus objetivos, não se esquece de entrar lá no nosso site, no www.moneyhood.com.br. A gente tá com condição especial de final de ano, então aproveita, entra lá, clica lá no linkzinho do WhatsApp, marca uma consulta comigo e não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar aquele joinha maroto e até uma próxima, pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau.